Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. E esse é o bordado de hoje, mostrando para vocês como lhe parece um bordado 3D. Esse é um modelo em vagonite, aquela técnica que nós não temos bordado no avesso do tecido. E eu chamei esse bordado de 3D porque conforme o ângulo que você olha, você percebe aquela profundidade característica do 3D. Esse efeito você percebe, né? Do bordado da linha escura para a linha clara. É um bordado que ocupou quase toda a faixa de etamine da toalha. Ele ocupou 29 pontos de altura. Sobrou um ponto aqui embaixo e um aqui em cima. Dá para fazer a metade dele em um pano de copa. É um bordado fácil, ele é feito em linhas diagonais, você vai subir, vai descer, ele é bem repetitivo. E, na minha opinião, pode ser um bordado para peças masculinas também, por ser um estilo mais reto. Então, é uma sugestão para o Dia dos Pais, que já está chegando. Para fazer o bordado, eu usei uma toalha de lavabo na cor branca. Essa é da Dahler, coleção Bela. Eu faço na toalha menor para fazer uma amostra do bordado para vocês. As cores que eu usei são meadas, da marca Anchor. Eu não separei os fios, usei o fio inteiro. Este azul mais escuro é o número 150. Este outro tom de azul é o 132. Azul médio 131 e azul claro 140. A agulha para bordado é número 18 e usei uma tesoura. Lembrando que vocês podem usar outras cores, podem também fazer o bordado numa cor só. Para quem vai fazer numa toalha masculina, temos outras opções de azul, né? Temos azul assim mais claro, tem o azul mais escuro, é só usar cores que apareçam no tecido. Para começar o bordado, eu preciso achar o meio do tecido. Então, é só dobrar a toalha em partes iguais. Deixa bem certinho aqui. E marcar o meio com uma agulha ou um alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que fica no meio. Então, eu contei as tramas do tecido, que são essas linhas que ficam em pé. Contei daqui de baixo até chegar aqui em cima. Nessa toalha, eu encontrei 31. Então, eu marquei o ponto que fica no meio, deixei sobrando 15 pontos para cima e 15 pontos para baixo. Vou começar com o azul mais escuro, o azul marinho, e a medida da linha é 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar, na horizontal. Vou passar a linha, então, pelo ponto que marcamos no meio, e vou dividir essa linha. Vou deixar metade dela para um lado e metade para o outro. Vou iniciar o bordado da direita para a esquerda, pegando 7 pontos em diagonal para cima. Então, aqui está o ponto do meio. A própria agulha direciona você a pegar os pontos em diagonal. Mas para quem não conseguir localizar esses pontos, uma maneira fácil de você encontrar é a seguinte: tem o ponto que passou a linha, então você vai no ponto da frente, é o primeiro ponto acima. Esse é o ponto em diagonal. E a mesma coisa para todos os pontos, né? Então, eu localizo o primeiro ponto que está na frente e venho no de cima. Localizo o ponto da frente, venho no de cima. Isso 7 vezes. Localizo o ponto da frente, venho no de cima, ou já direciono a agulha, pegando pontos em diagonal. Então, eu tenho o ponto do meio que eu não contei, são 7 para cima, sem contar o do meio. Se contar o do meio, são 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Agora, eu começo a descer. São 7 pontos para baixo, em diagonal. Então, eu venho, localizo o primeiro ponto, que está na frente, é o que está abaixo. Primeiro ponto da frente desse que passou a linha, é o primeiro de baixo. Ou, direciono a agulha, bem retinho aqui, e começo a pegar os pontos na sequência, em diagonal. Para quem tiver facilidade, primeiro ponto que está na frente, pego de baixo. Então, já 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, o último ponto, 7. Agora, começo a subir em diagonal, 7 pontos para cima. Então, aqui está o ponto da frente, é esse aqui o de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos para cima. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, 7 pontos para baixo, em diagonal. Bem fácil, né? Só localizar o ponto da frente ou ir pegando os pontos em diagonal. Essa é a sequência da carreira todinha. Vou subir 7, descer 7, subir 7, descer 7. Vou fazer isso até o final do tecido. Cheguei ao final do tecido, vou fazer o arremate da linha. Então, eu consegui ainda subir um ponto, ainda tem mais um pedacinho de tecido aqui. Então, eu vou localizar o pontinho da frente e venho um acima. Vou entrar com a agulha no meio da bainha, vou puxar a linha. Terminei assim, né? Para cima. Eu vou entrar com a linha próximo de onde ela já saiu, aqui ao lado. Entro novamente com a agulha, lá no meio da bainha, e volto com a linha, para a linha ficar presa lá dentro. Às vezes fica um pontinho aqui bem discreto, né? Porque a linha não sai para fora, ela fica aqui dentro, presa. Então, por isso que fica esse pontinho. Você puxa, ela não sai, mas não puxa muito para não repuxar aqui, né? Agora, é só cortar. A linha fica presa lá dentro. E eu faço esse mesmo arremate para todas as carreiras do bordado. Dá até para cortar mais aqui, para não aparecer. Todas as carreiras, então, eu faço dessa forma, para prender a linha. Para fazer o outro lado é simples, né? Que a gente começou do meio do tecido. Eu vou virar a minha toalha de cabeça para baixo. E vou continuar o bordado normalmente, da direita para a esquerda. Sendo que agora o meu desenho, né? O meu motivo, ele ficou para baixo. Então, eu vou acompanhar. Eu começo bordando, então, para baixo, 7 pontos em diagonal. E depois, eu vou subir 7 pontos para acompanhar esse desenho aqui. Então, vocês já sabem, né? Só localizar o ponto da frente é o de baixo, o ponto em diagonal, que vai ficar assim. Ou a gente já vai pegando os pontinhos em diagonal, que a agulha já vai direcionando. E assim,
eu vou fazendo a carreira aqui, ó. Não, nem sempre dá certo, né? Esse aqui tá torto. Tem que localizar direitinho para não acontecer isso. Então, na dúvida, localize o ponto que está na frente desse que passou a linha, é o de baixo. Vou continuar até o final do tecido, essa sequência. Próxima carreira será exatamente igual a essa. Eu vou localizar o ponto, vou subir 7 pontos, descer 7 pontos, subir 7, descer 7, a mesma coisa. A diferença é que eu vou fazer ela um pouco para o lado. Então, de onde eu começo? Aqui é o meio do tecido. Nós começamos daqui o bordado. Então, nessa parte de baixo, eu vou pular 2 pontos. Eu vou lá no segundo ponto. Então, eu tenho o ponto que passou a linha, eu pulo o primeiro ponto, eu venho no segundo. É aqui que eu inicio a próxima carreira. Vou passar a linha e vou dividir a linha. O azul é o azul escuro, um tom abaixo. Eu estou usando 4 tons de azul, então, esse é o próximo, e eu vou clareando até chegar no mais clarinho. Passei a linha pelo ponto, então, e esse ponto aqui, ó, pulei um, peguei o próximo. Vou subir, então, localizo o primeiro ponto que está na frente, é o de cima. E assim, eu pego os pontos em diagonal. Já peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devo ter contado errado, mas são 7 para cima, vamos contar novamente. Eu vou passar por baixo da linha escura, né? Eu vou deixar a linha escura por cima. Então, aqui estão os pontos em diagonal. Não contei esse primeiro que eu passei a linha, né? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São exatamente 7 pontos, é a mesma quantidade do bordado anterior. Estou repetindo o bordado, apenas bordando mais para o lado. Vou descer 7 pontos. Então, vamos lá. Aqui está o pontinho da frente, eu venho no próximo, abaixo, né? No primeiro abaixo. E assim, eu continuo em diagonal. Já peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o número 6, o ponto 6 que vai passar aqui embaixo da linha, e mais o próximo, 7. Então, essa é a sequência. Subir, né? Pontinho da frente é esse, então, o do diagonal é esse. Já pego aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu passo aqui por baixo, e 7. Então, é essa sequência dessa carreira, vou fazer até o final do tecido. Agora, a terceira carreira, eu vou usar tom de azul mais claro que o anterior, o azul médio. E, da mesma forma, eu venho para direita, da direita para a esquerda, né? Passei a linha aqui da última carreira, pulo um ponto, entro no segundo, passando a linha, e iniciando os pontos em diagonal para cima, 7 pontos. Então, é o mesmo bordado o tempo todo. Então, eu pego aqui em diagonal, 1, 2, 3, 4, passo aqui por baixo, ponto 5, ponto 6, passo por baixo,
chego lá no ponto 7. Vou descer 7 vezes em diagonal. 1, 2, 3, 4, passo por baixo 5, passo por baixo 6. Cheguei no ponto 7. Puxo a linha. Essa é a sequência dessa terceira carreira, que é igual às outras, né? Só localizar os pontos aqui certinho e continuar dessa forma. Vou finalizar essa carreira, então. Volto para a quarta carreira no azul claro. E agora, a quarta carreira com o azul mais claro. Aqui, aquele meio do bordado, né? Aqui, né? Exatamente. E a gente tá vindo com esse bordado da direita para a esquerda, pulando pontos aqui. Então, essa é a terceira carreira. É o mesmo esquema. Eu pulo um ponto, venho no segundo para passar a linha. E vou iniciar da mesma forma os pontos em diagonal. 7 pontos para cima. Então, aqui está o ponto da frente, esse é o ponto de cima. 1, 2, 3, passo por baixo. 4, 5 e 6, eu passo por baixo e pego o 7 aqui na ponta. Descer em diagonal 7 vezes. Aqui está o ponto da frente, né? Então, eu venho no de baixo. Vou iniciar todos os pontos em diagonal. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar direito aqui. 3, 4, 5, 6 e o 7 aqui embaixo. Vou fazer essa sequência até o final. São essas as 4 carreiras do bordado, são as 4 cores que eu uso nesse bordado. Agora, eu vou fazer esse mesmo bordado na parte de cima também, como se fosse um espelhamento. Posso começar da ponta, então, aonde eu tenho o azul marinho, eu faço o azul marinho com azul marinho, cada cor com a sua cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bordar formando um losango. Então, eu vou subir e vou descer para formar um losango. Posso começar daqui ou posso começar do meio do bordado. Para começar aqui do meio do bordado, eu venho na ponta do azul marinho e conto 14 pontos para cima. Aí, eu começo aqui, descendo. Tá? Aí, é exatamente do meio do bordado, né? Então, se eu for fazer isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou começar aqui de cima, dividir a linha, deixando metade dela para um lado, metade dela para o outro. Agora, quem quiser, para facilitar, né? Então, pode começar o azul aqui dessa ponta, subindo até aqui e descendo. Então, eu iniciei descendo, pegando os pontos aqui em diagonal, começo tudo de novo. A forma de bordar, o número de pontos são os mesmos. Desci aqui, aqui eu compartilho
os pontos. Opa! Vamos passar mais delicadamente. Certinho. Vou mostrar para vocês como fica. Aqui eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou descer. Aqui dá pra ver bem o formato do losango, ó. Parte escura aqui de baixo e parte escura de cima. Fechei, né? Fiz o losango. Isso eu vou fazer com todas as linhas. Vou iniciar depois a segunda carreira com azul, que tem um tom mais claro, aqui do lado, né? E assim sucessivamente, é o mesmo bordado de baixo. Vou fazer o mesmo bordado acima, compartilhando os pontos, cada cor com a sua cor, usando as mesmas cores para compartilhar os pontos. Vou iniciar, então, a segunda carreira com vocês, ó, a primeira ficou assim, azul marinho encontrando com azul marinho, compartilhando o ponto, e a mesma coisa na carreira seguinte. Ou eu começo daqui, já compartilhando o ponto, aí eu faço subindo, ou eu venho aqui do lado, para começar aqui do meio, né? Tenho o ponto de cima, tem que pular o primeiro, começo no segundo, da direita para esquerda. Aí, eu já pego 7 pontos, descendo, compartilhei o ponto aqui com a mesma cor. Vou subir. É a mesma sequência, o mesmo bordado, super fácil. Com a segunda carreira, o bordado ficou assim. Vou iniciar o azul médio, pulando um ponto, iniciando aqui, no segundo ponto, descendo, né? 7 pontos para baixo. Bordado com as 3 carreiras da parte de cima, vou iniciar o tom mais claro, pulando aqui o primeiro ponto, entrando no segundo. Vou bordar da mesma forma, 7 pontos para baixo, 7 para cima, e terminar a primeira parte do bordado da metade para cima. E aqui está o nosso bordado da metade para cima. Vamos fazer agora o espelhamento desse bordado, ou seja, tudo que eu bordei da metade para cima, eu vou virar a toalha de cabeça para baixo ou nessa posição mesmo e bordar da metade para baixo, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, esse desenho aqui, ele vai se repetir igual na parte de baixo. Podemos começar aqui do meio, começando com azul escuro e fazendo exatamente esse losango. Aqui na parte de baixo, então, eu começo esse losango e acompanho com as demais cores. E esse é o bordado pronto. Eu repeti o bordado novamente para baixo. E espero que vocês tenham gostado. É mais um modelo em vagonite, né? Ou seja, não temos bordado aqui no avesso do tecido. Depois vou postar a foto dele para vocês. E muito obrigada a todos que assistem os vídeos, que fazem os bordados, a todos os inscritos no canal. E quem não é inscrito, peço para se inscrever. Ative o sininho e acompanhe toda vez que eu lançar um vídeo novo. Ótima semana para vocês e até o próximo bordado!